minha gente, aqui é o Everton, estou trazendo uma nova dica terapêutica. Dica da semana é o seguinte: eu vou falar das três principais causas das doenças, as três principais atitudes antiterapêuticas que fazem com que a gente desenvolva todo tipo de doença, doença psicológica, psicossocial, doença no corpo físico, doença mesmo, tá? Então são as três principais causas, né, de todas as patologias, de todas as doenças. Então, gente, qual é a primeira causa de todas as patologias e de todas as doenças? Qual é, hein? A primeira causa de todas as patologias e de todas as doenças é a ignorância. Sim, 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 sim. Gente, a ignorância é uma atitude intrínseca do modo material de existência. A vida na matéria, ela é uma jornada da consciência. Então a gente parte da inconsciência para a consciência. Então, no mundo material, no nosso mundo, né, o ser humano ele é inconsciente, ele é regido pelo inconsciente. Como assim, Herbert? O nosso ego e nossa consciência. Nosso ego e nossa consciência são parcelas, né, de consciência, lapsos de consciência que nós temos entre uma imensidão de ignorância e inconsciência. Então o ser humano ele é regido pelo inconsciente. Essa é a marca principal do ser humano, segundo simplesmente Sigmund Freud. É Freud que vai falar isso pra gente. Por isso que a psicanálise, apesar da primeira tópica freudiana, o primeiro movimento da teoria freudiana, ter sido um movimento no sentido de transformar a psicanálise numa ciência, muitas correntes científicas, correntes de positivismo, não consideram a psicanálise uma ciência justamente porque se baseia no conceito imaterial do inconsciente. Mas pegando ali a visão freudiana, depois da interpretação dos sonhos, começa a segunda tópica, o segundo momento do pensamento freudiano. Freud já não está nem mais aí para isso. Se a gente pegar aí esse conceito do inconsciente, né, e é o que a teoria freudiana vai dizer sobre o sujeito, sobre o indivíduo, o sujeito psicológico. O sujeito psicológico é aquele que se desconhece. O sujeito psicológico é aquele que se desconhece. O que significa isso? Significa que a gente não pode assegurar que a gente não é capaz de fazer um ato louco. Todos nós somos capazes de ter um surto psicótico. Todos nós somos capazes de ter aí matar a família e ir ao cinema. Ter uma diagnose que não estava vista ainda de uma epilepsia louca, que dá um leque na consciência, que o sujeito é capaz de fazer qualquer ato, qualquer atitude da qual ele não tenha consciência. Isso é uma expressão maior de que o sujeito psicológico é aquele que se desconhece. E o ser humano, eu sempre falo aqui, né? Ele é construído em cima de um sistema binário, como tudo na natureza o é. Esse sistema binário, a gente traduz isso como papai e mamãe. Aí olha só, o ser humano é ambíguo, né, e regido pelo inconsciente. Olha que metralhadora ambulante é esse ser. E sim, isso somos nós. O sujeito psicológico é aquele que se desconhece. O ser humano, ele não tem a certeza, a clareza de quem ele é efetivamente. Falta muita coisa para a gente entender com maior profundidade isso, né? Então, portanto, a primeira atitude, a primeira causa de todas as doenças, a primeira atitude antiterapêutica, a primeira causa de todas as doenças é a nossa imensa ignorância. E é por isso, por sermos inconscientes, né, se desconhecer fundamentalmente, que a terapia é um processo fundamental. Mas no caso da ignorância não é só a terapia, é a busca pelo conhecimento, né? É fundamental a gente estudar, a gente ler, a gente pesquisar, a gente se aprofundar em termos de conhecimentos.
é fundamental a gente buscar ter uma formação, né? Encontrando ali, ó, para ter uma formação adequada, o sujeito precisa se conhecer minimamente, né? Então é necessário uma carga de autoconhecimento para eu entender quem eu sou e o que é que eu vim fazer aqui nesse planetinha refratário. Então, ó, a primeira causa de todas as doenças é a ignorância. E ela é intrínseca à vida na matéria. A vida na matéria é uma jornada de consciência, do crescimento da consciência. E todos nós, seres humanos, né, carregamos o inconsciente, somos aquele que se desconhece, né? E é, portanto, fundamental para a gente começar a, né, ter alguma chance de um resultado diferente na vida, no sentido de realização, de uma maior realização. Não é realização neoliberal, é realização de alma, é outra coisa. Para ter uma maior realização, né, terapia é fundamental e a busca do conhecimento é fundamental. A terapia, ela é uma pedagogia, ela ensina muita coisa para a gente, né? Mas o conhecimento também é terapêutico. Então a primeira causa de todas as doenças é a ignorância, é a nossa ignorância que provoca todas as doenças, e a ignorância ela vai provocar as outras duas coisas também, que são, né, vão formar isso que eu estou falando, das 3 principais causas de todas as doenças. A segunda causa, como correlato dessa ignorância, tá? Eu vou chamar de negatividade, né? Advém da nossa ignorância, é lógico, né? Mas é o seguinte, ó, esse inconsciente humano, ele não é aleatório, ele é caótico, mas ele não é aleatório. O que o inconsciente é formado? De imagens, não, né, essas imagens, tudo que o inconsciente é formado. O inconsciente é caótico, então ele é uma estrutura caótica, não uma estrutura linear, né? Numa estrutura caótica a gente tem os fractais, que estruturam as estruturas do caos, né? Então os fractais do inconsciente, o que são os fractais do inconsciente? É a nossa ancestralidade. E é por isso que existe o fator epigenético, que tem relação também, entre outras coisas, com os traumas e com as questões familiares que vão perpassando por gerações. Então o nosso inconsciente, uma expressão aí, né, dessa ignorância que nos envolve, né? O nosso inconsciente ele é estruturado de acordo com o nosso sistema ancestral, de acordo com a família consanguínea ali do pai e da mãe. E é por isso que você vê nos sistemas familiares suicídio, 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 suicídio. Alcoolismo, 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 alcoolismo. Doenças e questões que vão passando na família, né? Uma não realização do feminino, questões que vão perpassando a família. Eu estou começando a fazer um trabalho com jogadores de futebol. Os jogadores de futebol brasileiro, eles têm uma característica, eles têm uma potência técnica enorme e muitas vezes eles não se realizam no top do top do top, né? E eu vejo isso em muitos jogadores, Ronaldo, o Ronaldinho, o Adriano, vários jogadores. São indivíduos que vêm de sistemas onde muito poucos indivíduos desse sistema se realizaram. Então eles têm uma certa dificuldade de, mesmo um Ronaldo fenômeno, te atingiu o top do top, mas você vê, tem um determinado momento na carreira que ele não é como o Messi, o Cristiano Ronaldo, que é natural para esses caras ficarem ali sempre, né? Essa não realização ali deles, num certo nível, tem a ver com as questões sistêmicas, como a não realização de todos nós. Então, assim, aí, né, estou falando sobre a negatividade. Como é que se estrutura essa negatividade no sujeito? Ela vem daí, ela vem do nosso inconsciente, ela vem das questões familiares do nosso inconsciente, e aí essas questões vão vão construir a nossa pulsão de morte. A gente está vivo, a vida quer engendrar vida, isso é a pulsão de vida, a vida quer engendrar vida. Na vida humana, o engendrar da vida, a pulsão de vida, ela quer que a gente seja sistêmico, que a gente seja forte, que a gente tenha saúde, que a gente seja próspero, porque são os indivíduos fortes, com saúde, prósperos, que têm maiores condições de gerar outros indivíduos, né, nessa mesma base. E são esses indivíduos que vão carregar a potência de vida.
né? Então a pulsão de vida, a vida que engendra a vida. A pulsão de morte, ela é sistêmica, ela é ancestral e está enraizada no nosso inconsciente. Então, às vezes a pessoa fala, pô, Everton, eu tô com desejo de morrer. Esse não é um desejo legítimo ali. Geralmente não é. Geralmente não é a expressão de um desejo de alma. Geralmente é o peso dessa pulsão de morte que é ancestral, né? Que ele carrega no inconsciente ali, buscando a não realização e faz com que, né, a gente fique escravo das nossas negatividades, das nossas sombras. Né? Então aí essa negatividade, a ignorância ela vai gerar através, né, desse inconsciente nossa pulsão de morte, e essa pulsão de morte vai desencadear, né, uma série de sentimentos de inadequação, de frustração, sentimentos que são tóxicos para o sujeito e que vão construir as suas sombras e suas sabotagens. Mas a sombra não está aí para ferrar a gente precisa ouvir a sombra. A sombra é uma expressão desse processo como um todo. Ela está aí para sinalizar para a gente um caminho para a luz. Esse é o papel das sombras. Então a gente tem a ignorância e a gente tem a nossa negatividade, então que é fruto desse inconsciente que é estruturado em cima ali da pulsão de morte, que é ancestral, né? Então, no primeiro lugar, em relação à ignorância, é a terapia, né? E a busca pelo conhecimento. E essa negatividade é muita terapia. Muita terapia, é fundamental, pelo amor de Deus, gente. Muita psicoterapia, muita análise, mas as técnicas transpessoais, as terapias sistêmicas que vão trabalhar nessa pulsão de morte ancestral, elas são muito importantes. Claro que cada um de nós, pelas nossas características de personalidade, a gente se adequa melhor a um processo terapêutico. Tem pessoas que precisam fazer análise, tem pessoas que não vão arranjar nada na análise, sabe? Arranjando ou não arranjando, tem algumas técnicas que elas entram meio pontuais na nossa vida, sabe? Como por exemplo, as técnicas sistêmicas, né? As constelações familiares. Enfim, então aí no caso dessa negatividade, dessa toxicidade emocional, dessa toxicidade psicológica, a gente precisa, óbvio, de muita terapia, e a dica é a terapia sistêmica. 1, ignorância. 2, a negatividade, que advém daí. E 3, né, vendo essa ignorância, essa negatividade, o ser humano ele acabou desenvolvendo uma atitude artificialista de vida. Então é o artificialismo que é a terceira causa de todas as doenças e patologias. Gente, olha, esse artificialismo ele tem a ver com o quê? Com um aspecto fundamental, uma característica fundamental dos seres humanos. O ser humano é uma espécie de homossimbólicos. O que nos tornou humanos não foi o polegar opositor, nem o uso de ferramentas. Até um castor usa ferramentas e constrói aí um dique. Vários animais usam ferramentas, né? O que na verdade torna o humano efetivamente um determinado momento naquele macaco humano ali é acesa uma faculdade de representação. Algumas linhas antropológicas dizem que foram o uso de substâncias, né, psicodélicas, cogumelos, e que acendeu isso naquele macaco ali, que começou a representar coisas, né, e criou linguagem, criou cultura. Esse aspecto tão distintivo do humano, que é a produção de cultura, a vida cultural, né, é a grande característica humana. As culturas, as primeiras sociedades e culturas humanas, e muitas sociedades e culturas humanas, conviviam em perfeita harmonia com a natureza, com o seu ecossistema, com o seu bioma. Não é o caso da nossa civilização. A nossa civilização teve um determinado momento, com a complexidade da divisão do trabalho, a nossa sociedade foi se complexificando e a gente foi se afastando da natureza, dos ciclos naturais, como se nós fôssemos criados de um laboratório. O laboratório que a gente foi criado é esse laboratório da vida, a natureza é o nosso laboratório. Então nós somos, né, afetados por todos os ciclos naturais como sempre fomos.
pelos ciclos lunares, pela lua cheia, somos afetados pelas estações, somos afetados aí por todos os momentos, né, do nosso calendário, por todas as fases ali do nosso calendário, porque nós somos seres biológicos. Mas essa complexidade da vida social humana que levou a gente a criar ali condições artificiais de vida, esse artificialismo é a outra principal causa de todas as doenças. Esse artificialismo, ele altera o nosso ar. A gente vive se bobear, né? Você sai de casa, tá um calor, no meu consultório ligava o ar-condicionado, pegava um Uber, saía ali, né? Aí lida com o ambiente, aí pega um Uber ali, já no ar-condicionado também. Até no nível do ar que a gente respira, que é muito importante, porque o ar, ó, a respiração, não é apenas... o que é a respiração? A respiração é uma forma da gente se alimentar de quê? De prana, de energia vital. Então, né, a gente vive em ambientes artificiais, a gente não consegue nem respirar um ar que preste, que é a qualidade de energia vital que a gente está, né, se vitalizando, se energizando, se alimentando. Ruim, geralmente, né? Alimentos processados, a alimentação, aí a gente já se alimenta com prana, com energia vital, né, com ar ruim, né, vai se alimentar com alimentos processados também, completamente vindo em caixa, em saquinho, não é mais nada ligado à natureza, cheio de conservantes e aditivos químicos que a gente já sabe que são uma causa de doenças, muitas doenças, né? Então, ó, esse artificialismo, né, ele tem a ver com o ambiente que a gente vive, com o alimento que a gente come, com as nossas posturas corporais também. Por quê? Em relação aos alimentos, só para fechar isso, né, a gente tem que procurar comer os alimentos mais naturais possível. Isso é óbvio, ululante. Tem vários caminhos dietéticos que são interessantes, né? Eu pratiquei durante muito tempo a dieta do tipo sanguíneo, é muito interessante. Mas tem a dieta do Tridosha da medicina védica, que é maravilhosa também, né? E tem outros caminhos aí, tem a cetogênica agora fazendo sucesso, né? Tem vários caminhos para a gente estar se alimentando melhor, né? O fundamental é com menos alimentos processados, né? Ah, mas esse pão aqui, aí vai ver o que tem naquele pão ali. É estabilizante, não sei lá o que. Não... Esquece, gente. Quanto mais natural for a nossa alimentação, né, mais energia, mais saúde a gente tem, isso é óbvio, tá? Aí eu falei que a terceira situação é excesso, né? Aquelas questões ali que estão relacionadas à nossa postura. Para pensar, o ser humano era o quê? O ser humano é um macaco. Um belo dia eu me toquei disso, eu comecei a fazer barra. Eu não estava nem conseguindo me pendurar 10 segundos na barra. Comecei a me pendurar na barra. Falei, cara, que isso aqui me dá força. Porra, equilibra minha coluna. A gente vive sentado. Essa não é uma postura legal. A gente tem que andar, a gente tem que ficar em pé, a gente tem que se exercitar. A gente precisa das asanas, das posturas terapêuticas da yoga. Tem várias terapias corporais, vários trabalhos corporais, né, que ajudam a gente, né, a romper com essa... Você acha que é normal? Né? Para pensar em termos do macaco que nós somos. Né? É normal a gente passar 8 horas por dia sentado numa cadeira no escritório? Essa postura não é normal. Aí depois tu vai para casa de carro ou num carro, né, tá sentado, chega em casa, deixa eu sentar aqui para ver uma TV, pelo amor de Deus, né? Então esse artificialismo no ambiente, nos alimentos, na nossa postura e também na nossa esfera psicológica, no nosso mental e nas nossas emoções. A gente passa o tempo inteiro em rede social hoje em dia. Onde que está colocando energia mental? Sabe, aí você sai, né, a gente acorda, entra naquele Matrix. Sou eu, o Egerton aqui, né? Aí o cara não vai ler, não vai pensar, refletir. Ele vai para assistir uma coisa não sei aonde, numa rede social, fica ali. Quanto tempo a gente perde com isso aí? Quanto tempo a gente perde com a rede social colocando nossa energia ali nessa coisa, sabe? E não é só a energia que a gente coloca não, é emocional. E todos nós, outro dia quando o Paulo Gustavo faleceu, eu fiquei muito triste. Então, você se envolve emocionalmente, tudo bem, né?
Fiquei revoltado com o que pessoas estavam falando ali em relação ao Paulo Gustavo. Aí já me mexe emocionalmente, porque o Biasa tá ali, pô, criticando uma pessoa que estava falando uma coisa, gente, pelo amor de Deus, olha, né, a absorção da nossa energia psicológica. Tudo isso aí dá para aprisionar a nossa potência psicológica, a nossa potência cognitiva. Nós temos múltiplas inteligências, né? Não é apenas a inteligência analítico-racional que é válida. Se você não tem inteligência intrapessoal, né, de lidar consigo mesmo, você vai ser um gênio que louco. Se você não tem uma inteligência interpessoal de lidar com as pessoas, né, essa também é uma inteligência muito importante. Tem um monte de outras inteligências que a gente precisa desenvolver, e esse artificialismo todo aí fica lá puxando a nossa energia. Então eu falei para vocês, ó, as 3 principais causas das patologias, as 3 atitudes antiterapêuticas, vêm da ignorância, a negatividade e o artificialismo. E a gente tem que buscar o que, ó? Terapia, conhecimento, terapia 2, né? E natureza. A cura está na natureza, minha gente. É isso, minha gente. Essa foi a dica da nossa semana. Curte a gente, aciona o sininho para continuar vendo nossos vídeos. E semana que vem tem mais. Muito obrigado a vocês. Um grande beijo. Até a próxima.